Olá pessoal, estou aqui para falar de um assunto que tem causado muita polêmica no meio da sociedade e no meio da religião, principalmente da religião teológica. É sobre a palavra, o nome Satã. Satã ou Satanás. E toda palavra, ela tem seu sentido etimológico, né? Seu significado, né? E a palavra Satã, no hebraico, significa adversário ou opositor. Muitas vezes essa palavra Satã aparece nas escrituras hebraicas dos judeus sem o artigo definido, né? Sem o artigo definido, né? Ou seja, essa palavra é uma palavra comum que pode se aplicar a qualquer um que se opõe a outro, né? Qualquer um que se torna adversário de outro. E nesse sentido, na Bíblia hebraica do povo israelita, diz lá no capítulo, no capítulo 22, verso 22 do livro de Números da Bíblia hebraica, o terceiro livro da Bíblia hebraica, diz ali que Balaão, um profeta dos gentios, ganhou dinheiro para amaldiçoar o povo israelita. E quando ele intentou ir para amaldiçoar o povo israelita, diz que o Deus de Israel colocou um Satã, um anjo, né? E esse anjo foi chamado de Satã, ou seja, de adversário, opositor. Aquele que resistiu, que se opôs à ida de Balaão de amaldiçoar Israel. Então, no capítulo 22, verso 22 e verso 32, fala isso aí, depois você examina lá. Diz que ele colocou Satã, né? O anjo foi chamado de Satã. Satã, o anjo da parte do Deus de Israel. Foi um Satã. Mais tarde, esse mesmo sentido da palavra aparece na Bíblia judaica, no livro de 2 Samuel, capítulo 19, verso 22. Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais Satã, me sejais Satãs. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje, novamente, sou rei sobre Israel? Então, Zeruia, ele se tornou mais um adversário, mais um Satã na vida de Davi, né? Satã quer dizer adversário, aqui está no plural. Me sejais adversários, ou seja, Satãs. Então ele se tornou mais um Satã na vida de Davi. Mais uma pessoa que se opunha a Davi, né? Aqui fala que Satã é ser humano, né? Um ser humano, né? Um ser humano. Lá no livro de Reis, no capítulo, deixa eu ver, parece que é 5, no livro de Reis, deixa eu ver aqui, ligeiro, a referência aqui do dicionário dessa referência, livro de Reis 11, ou 5, verso 4, diz assim: porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo,
nem Satã algum, nem adversário algum. Está aqui na tradução da Bíblia, né? Não há nem inimigo, nem adversário, né? Algum. Aqui está, Agora vamos ler aqui o verso 11 e 14, né? Deixa eu ver aqui. 11, verso 14 do livro de Reis, né? 11, verso 14. Diz assim: levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, né? Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. E este era da linhagem real de Edom. Então, aqui diz que o nome do adversário do Satã, que o Deus de Israel levantou, nessa lenda aqui, levantou contra Salomão, chamava-se Hadade. Foi um Satã para Salomão. Mas esse Hadade aqui não se refere ao Hadade que foi candidato a presidente da República, como as pessoas que eram eleitores de Bolsonaro disseram que esse Hadade já estava na Bíblia, que era um opositor a um homem de Deus, né? Dizendo que Bolsonaro era um homem de Deus e Hadade era um Satã, né? Era um opositor, né? Mas aqui está dizendo que Hadade, ele era opositor a Salomão, né? Então era um Satã na vida de Salomão, um opositor. Agora o verso 23 e 25 também diz assim: também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor, rei de Sabá. Então, o 25, este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade. Detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então Hadade e Rezon foram satãs para Salomão, né? Para Salomão, né? Então, aí está que Satã significa o que? Adversário. A concepção antiga de Satã era seres humanos, não seres divinos, não seres espirituais, como se acredita hoje e como Israel passou a acreditar depois que os israelitas foram exilados na Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia, segundo diz a Bíblia, e lá passou 70 anos no cativeiro babilônico. Lá ele teve a influência da cultura babilônia, aprendeu muitas coisas das religiões da cultura babilônia, e também quando a cultura persa dominou os babilônicos, também trouxe a sua cultura para lá, para a Babilônia, e lá estava Israel. Israel também assimilou, teve a influência da cultura persa e babilônica, e lá na cultura persa havia uma religião chamada Zoroastrismo, do profeta Zoroastro, que cria no dualismo, em duas forças, uma do bem e outra do mal. Israel antes acreditava numa força só, que esse Deus único era uma força só, que ele era que causava o bem e também o mal. Mas depois que veio da Babilônia, eles assimilou esse ensino do dualismo, a força do bem e do mal,
a do mal lutando contra o bem. Aí eles trouxeram isso para dentro da sua religião e criaram um adversário, um Satã, tá entendendo? Um Satã como um ser espiritual, não mais um ser material, não mais um ser humano, não mais os reis que brigavam contra Israel, mas sim um ser espiritual que lutava contra o Deus de Israel. Aí a gente vê aquela questão ali no livro de Jó, ali já é influência já da cultura babilônia e da cultura persa na religião judaica, na religião dos israelitas. Aí como na religião judaica cristã chegou no Ocidente, com essas mesmas crenças, os ocidentais assimilaram essas crenças, tá entendendo? E está espalhada hoje essa crença em um ser invisível que está brigando contra um Deus e contra o povo desse Deus, né? E quer dizer que é o israelita, que é o povo que defende a Bíblia, o povo de Deus, segundo o ensinamento cristão, é o povo da Bíblia. O povo que defende a Bíblia é o povo de Deus. Os outros que não seguem a Bíblia está integre na influência desse ser espiritual chamado Satanás, diabo, a antiga serpente, essas coisas aí. Então isso tudo uma criação da mente humana, do ser humano, que criou este ser, um ser do bem e outro do mal, e anda em combate, né? E anda em combate, são inimigos ferrenhos, né? Inimigos ferrenhos. Então, mas o primeiro sentido deles, a primeira crença dos israelitas não era num ser espiritual. Depois que eles passaram, através do livro de Enoque que tem aí, que fala da queda de um anjo no céu, ele não estava lá para ver, diz que ele teve uma revelação que foi mostrada essa queda desse anjo, que esse anjo era um anjo bom, um anjo de luz, e que se tornou um ser malvado, um ser rebelde contra Deus, e aí se tornou príncipe das trevas. Tudo isso é uma criação do homem. Então a religião cristã teve a influência também desse livro de Enoque. O Apocalipse também teve influência do livro de Enoque, e está lá esses ensinos lá, o dragão que desceu do céu, que caiu, a antiga serpente, tudo isso foi tirado do livro de Enoque e está na Bíblia cristã e também na Bíblia judaica. Tem essa influência da serpente, da Leviatã, tudo isso da religião babilônica, e que os judeus assimilou e aí implantou esse ensino na sua religião, e os cristãos também seguem esse mesmo ensino da religião judaica, que tem medo desse ser chamado Satanás, né? Mas o sentido da palavra Satã quer dizer adversário, opositor. Então quer dizer, o ateu, o livre pensador, ele é Satã. Ele é qualificado como um Satã, ou seja, um opositor ao ensinamento da religião teológica. Ele se opõe ao ensinamento de Deus e deuses, né? Se opõe às mentiras, às falsas esperanças da religião, que ensina que o homem deve renunciar à sua vida, né? Deixar de viver, deixar de comer aquilo que deseja comer, deixar de brincar, deixar de se divertir, para renunciar essas coisas para uma vida no futuro. Quer dizer, uma falsa esperança, e que muitas pessoas têm renunciado essa vida para adquirir uma vida no futuro. Então, o Satã, ele se opõe a esse ensinamento, se opõe a essas crenças e essas ideias aí, o Satã. Satã é o opositor, né? É o adversário dessas ideias da religião. Então aí, se você entendeu, dê um joia e se inscreva no meu canal. Então Satã significa adversário. Todo aquele que é adversário das crenças religiosas, ele é um Satã. Sim, o Ra-Satã, que é o Satã, foi inventado pela religião judaica, a religião dos rabinos, né, do Talmud, essas coisas que tem
essas fantasias, né? Essas fantasias, a Cabala tem essas fantasias também. Mais tarde, em outro vídeo, eu darei mais esclarecimento a respeito da palavra Lúcifer, tá entendendo? E irei mostrar mais algumas coisas a esse respeito. Boa noite, boa tarde, bom dia e passe bem.